Boa tarde, galerinha. Vamos aqui para mais uma aula de geografia, tá? Do cursinho Drummond, tá? Com o professor Selmo, da unidade Tatuapé. Espero que vocês estejam gostando das aulas, espero que possamos estar ajudando vocês aí, descomplicando, facilitando um pouquinho a geografia no seu dia a dia para vocês, tá? O nosso tema da aula de hoje é sobre pressão atmosférica. Com certeza vocês já escutaram falar. Se não foi ao longo do terceiro ano do médio, se muitos de vocês não lembram, mas vamos retomar as apostilas lá do primeiro ano do ensino médio, que lá vocês viram pressão atmosférica. Vamos estar aqui colocando para vocês um pouquinho mais, facilitar um pouquinho mais para vocês entenderem o que é pressão atmosférica. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica nada mais é do que a força exercida, ou seja, quando é que eu posso falar que eu tenho alta pressão atmosférica? A partir do momento que eu tenho uma quantidade de moléculas muito grande e essas moléculas estão todas juntas, tá? Todas juntas, tendo uma densidade maior, e com uma densidade maior eu tenho uma maior força, uma maior pressão exercida. Tudo bem? Quanto maior a densidade, maior a força, maior a pressão. E quando é, portanto, que eu tenho uma maior densidade? Tá? Vamos entender um pouquinho algumas questões. Em primeiro lugar, vamos entender a diferença na altitude. Tá? Qual é a diferença da altitude exercida sobre a pressão atmosférica? Quanto maior a altitude, menor a quantidade de ar. Tá? O ar é mais rarefeito, ou seja, eu tenho menos quantidade de ar. Se eu tenho menor quantidade de ar, automaticamente eu tenho menor densidade, eu tenho menos moléculas, eu tenho menos densidade, eu tenho menos força exercida. Tá? Quanto mais ar eu tenho, maior a quantidade de moléculas, automaticamente maior a pressão. Como que eu posso dar esse exemplo para vocês? Vamos lá. Quando alguns de vocês assistiram aí uma partida de futebol, aonde a seleção brasileira vai jogar, ou um time de futebol vai jogar na Bolívia, lá na região de La Paz, aonde eu estou falando de 4.500, 4.600 metros de altitude, automaticamente muito elevado, tá? A altitude é a sua distância em relação ao nível do mar. Eu tenho ar muito rarefeito. Por que eu tenho ar mais rarefeito? Porque eu tenho menos quantidade de ar. Se eu tenho menos quantidade de ar, eu tenho menos molécula, eu tenho menor densidade, eu tenho menor pressão. Quanto mais próximos eu estou do nível do mar, maior a quantidade de ar eu tenho, maior a quantidade de ar eu tenho, maior a quantidade de moléculas, maior a densidade, maior a pressão. Um outro exemplo para vocês, quando nós estamos saindo de São Paulo, capital, estamos indo passar o nosso final de semana, as nossas férias na região litorânea, e muitas vezes você tem aquele zumbido no ouvido quando você começa a descer, tá? Para a região litorânea. Por que você tem esse zumbido, esse talinho no ouvido? Justamente devido à diferença de pressão atmosférica exercida. Nós estamos em São Paulo, estamos a 830 metros de altitude, o ar é mais rarefeito se formos comparar com a região litorânea, que tem maior quantidade de ar, automaticamente maior a quantidade de pressão atmosférica exercida. Então, estamos indo para a região litorânea, você tem a diferença de pressão, você tem aquele zumbido, aquele estalo no seu ouvido, porque você está mudando, tá, de uma região de menos pressão para uma região de maior pressão atmosférica exercida. Então, só recapitulando, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, menos densidade, menos pressão, tá? Quanto maior a altitude, diminui a pressão atmosférica, justamente porque o ar é mais rarefeito, então automaticamente você tem menos densidade, você tem mais força, tá? Uma outra coisa que acaba interferindo
tá? Na pressão atmosférica é a questão da temperatura, tá? Vamos agora simular que estamos numa mesma altitude, tá? Se a altitude é a mesma, a quantidade de ar é a mesma. E o que é, portanto, que vai alterar a nossa pressão exercida? É justamente a densidade, a quantidade de moléculas. Imagine, então, o seguinte: se vocês estão, tá, naquele dia muito frio, você não está afim de levantar da cama para assistir a sua aula disposto, porque está frio, você quer ficar debaixo da coberta. Vamos imaginar agora o nosso ar, tá? As moléculas, está muito frio, as moléculas querem se juntar umas às outras para se aquecer. Não está afim de levantar da cama, não está afim. Então elas querem ficar todas muito juntas. Isso significa o quê? A densidade ela é maior, porque a densidade é maior? Porque a quantidade de moléculas juntas também é maior. Portanto, a força exercida é maior, a pressão atmosférica é maior. Se está um dia de muito calor, você fica mais disposto a levantar rápido da cama, porque se você não está afim de ficar debaixo das cobertas, você quer ficar com roupas mais leves, você fica mais disposto, você não quer ficar ninguém junto de você, tá? As moléculas, a mesma situação. Calor, se está muito calor, automaticamente elas não querem ficar juntas, elas estão mais soltas uma das outras. Se elas estão mais soltas, elas estão mais leves, tá? Então, portanto, você tem o quê? Menos densidade, porque elas estão mais soltas, moléculas mais soltas, menos densidade, menor a pressão exercida. Então, vou apenas fazer uma experiência rápida aqui com vocês, para que vocês consigam entender a nossa diferença, tá? A nossa diferença, beleza? Vou tirar aqui rapidamente a minha apresentação, depois eu volto com ela e vou tirar o meu fundo aqui para a gente fazer uma pequena experiência rapidamente com vocês, tá? Deixa eu tirar o meu fundo para que vocês possam, tá? Aí ver rapidamente a nossa experiência. Vamos lá então, tá? Vamos lá então para a nossa experiência. Aqui eu tenho uma garrafa teoricamente vazia, tá? Uma garrafa teoricamente vazia. Por que teoricamente? Porque ela está cheia de ar aqui dentro. Para demonstrar o que vai acontecer com o nosso ar, de alta pressão para baixa pressão, alta temperatura para baixa temperatura, eu vou colocar essa bexiga, tá? Na ponta dessa garrafa. Tá? Ou seja, o ar está totalmente dentro da garrafa, a bexiga está totalmente vazia. Vamos ver o que acontece com a bexiga numa situação, tá? Numa situação, vou colocar aqui a água aqui na frente. Ó, tem uma água aqui, tá? Essa água está, ó, eu espero que vocês estejam vendo a fumaça. Olha aqui a fumaça que está. Olha, essa água está fervendo essa água. Olha o que vai acontecer quando eu coloco essa garrafa vazia nessa água fervendo. Todo o ar que estava dentro da garrafa, tá? Dentro da garrafa, se deslocou para a bexiga, tá? Automaticamente, o que eu fiz? A temperatura dessa garrafa se elevou, as moléculas ficaram mais soltas e automaticamente as moléculas mais soltas se deslocou para a bexiga, enchendo esta bexiga, tá? A bexiga representa o quê? Neste caso, temperatura menor, pressão maior, ou seja, as moléculas estão todas juntas nesta bexiga. A garrafa se tornou, tá? Temperatura mais elevada, porque a água está fervendo, a temperatura ficou mais elevada, automaticamente as moléculas ficaram soltas e se deslocaram aqui para a bexiga, beleza? Então,
Deu para vocês perceberem o que acontece quando as temperaturas estão muito elevadas. Vamos fazer o inverso. Eu vou colocar aqui agora essa bexiga, o ar está na bexiga, vou colocar ela automaticamente aqui. Olha aqui, ó. Imediatamente, todo o ar que estava na bexiga retornou para a garrafa, tá? Porque o que aconteceu com a garrafa? Essa aqui eu estou com água gelada, tá? Água gelada, temperatura mais baixa. As moléculas estão com frio, estão todas juntas, estão todas densas, densidade é maior. Que a densidade é maior, a pressão exercida também é maior, tá? A pressão exercida também é maior. E todo o ar que estava até chegou a afundar a bexiga aqui agora, ó. Chegou a afundar, só para vocês terem uma ideia aqui, o que aconteceu aqui, ó. Ela afundou a bexiga para dentro da garrafa, tá? Todo o ar que estava nessa bexiga se deslocou, tá? Para uma região de baixa pressão, aliás, de alta pressão atmosférica, que elas estão todas juntas, encolhidas, está frio, então houve esse deslocamento, tá? Só para repetir rapidamente, só para vocês entenderem, água fervendo, tá? Eu vou transformar essa garrafa numa zona de baixa pressão. Temperatura elevada, pressão menor. Maior temperatura, menor pressão. Beleza? Coloquei aqui. Olha aqui, observe o que vai acontecendo com a bexiga. Olha aqui ela, ó. Olha o que aconteceu com a bexiga. Ou seja, todo o ar que estava dentro da garrafa, tá? Essas moléculas se tornaram mais leves, mais soltas, então elas se deslocaram para a região de... Aqui eu tenho baixa pressão, aqui eu tenho alta pressão, ela se deslocou para essa região de alta pressão. Colocando de novo na água gelada, eu tenho, ó, aqui o inverso novamente. Olha o que acontece com a bexiga, tá? Todo o ar que estava na bexiga se deslocou novamente para a garrafa, tá? Porque aqui eu tenho, na bexiga, eu tenho automaticamente baixa pressão, a garrafa que se tornou gelada, eu tenho alta pressão, as moléculas se encolhem todas, querem ficar todas juntas, tá? Eu acho que por essa pequena experiência deu para vocês entenderem aí o que acontece aí com esse deslocamento das nossas massas de ar de acordo com a pressão atmosférica exercida, tá? Então, vou colocar aqui rapidamente o meu efeito da tela de fundo, de novo, que eu gosto desse mapinha aqui, eu acho que tem tudo a ver com a geografia, fica com fundo mais dinâmico, beleza? Vamos voltar aqui para os nossos slides, para que a gente continuar com a nossa aula aqui e vocês entendam um pouquinho mais essa questão de pressão atmosférica. Então, nós já falamos sobre a diferença de pressão atmosférica com a altitude. Maior a altitude, tá? Menos ar, mais rarefeito o ar fica, menos quantidade de molécula, menor pressão. Menor a altitude, maior quantidade de ar, maior quantidade de moléculas, maior a pressão. Se estamos numa mesma altitude, automaticamente eu tenho quanto maior a temperatura, o ar, as moléculas estão todas soltas, tá? Menor pressão. Quanto menor temperatura, muito frio, você não quer levantar da sua cama, as moléculas também estão todas juntas, que elas estão todas com frio, elas se juntam, a densidade fica maior, o peso maior, maior a pressão. Beleza? Então, acho que deu aí para vocês pegarem um pouquinho sobre isso. Vamos pegar um outro exemplo aqui dos slides para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que acontece, tá? Vamos lá para ver se vocês entendem um pouquinho melhor o que acontece aqui.
Só um minutinho que às vezes fica travando um pouquinho, mas já está indo já. Tá? Já está mudando aí para os nossos slides, para que vocês entendam. Porque quando nós estamos falando de diferença de pressão, tá? Automaticamente você também está falando de diferença de umidade relativa do ar e automaticamente de precipitação, tá? A pressão atmosférica automaticamente ela interfere, tá? Também na precipitação, tá? Aqui, só para vocês entenderem que o ar movimenta-se de diferentes formas, ou seja, você tem estados de concentração de alta pressão para baixa pressão, tá? E a pressão atmosférica vai tendo essas linhas aí que vai se deslocando dessas zonas de alta pressão para baixa pressão. Sempre alta pressão para baixa pressão. Então, nesse deslocamento aqui de alta pressão para baixa pressão, vamos vendo este exemplo aqui para vocês entenderem como que isso interfere na nossa precipitação, tá? No nosso esquema à esquerda, tá? No nosso esquema à esquerda, você tá numa região de alta pressão e automaticamente ele está se deslocando aí, tá? Para esta região de baixa pressão para alta pressão. Ó, o que está acontecendo. Está chovendo? Não. Por que que não está chovendo? Porque o ar está se deslocando. Alta pressão, tá? Temperaturas mais baixas. Temperaturas mais baixas, mais frio. A altitude aqui está menor, a temperatura está mais elevada, automaticamente o ar está mais leve, as moléculas estão mais soltas, então as moléculas estão indo em direção à alta pressão. Quando nós temos uma diferença de pressão atmosférica, aonde automaticamente a região do solo se torna alta pressão, porque nós estamos, tá? Uma região, ou seja, está mais frio, aqui está automaticamente, está numa região de alta pressão, baixa pressão, você tem o que? A precipitação, porque automaticamente houve a elevação dessas massas de ar, houve a evaporação, tá? Se encontrou com regiões, tá? De pressões maiores e dessa forma, ar mais rarefeito, houve todo esse movimento de precipitação. Então, você tem as diferenças que ocorrem com a temperatura de acordo com a questão de precipitação. Com isso, você tem o quê? Muitas vezes, em regiões que você tem alta pressão atmosférica, o tempo todo, a quantidade de precipitação, ela é menor, porque você precisa desse deslocamento dessas massas de ar de alta pressão para baixa pressão para ocorrer essa precipitação. Quando você está numa região de alta precipitação o tempo todo, como acontece muito, por exemplo, no deserto do Saara, você acaba tendo um volume de precipitação menor. Outro exemplo aqui para vocês entenderem sobre isso. Tá? Vamos ver aqui esse outro exemplo, se vocês conseguem entender. Aqui é apenas uma questão barométrica, ou seja, aonde ocorre, tá, todos esses medidores atmosféricos desses deslocamentos dessas massas de ar, tá, de baixa pressão, alta pressão. Vamos ver um outro exemplo aqui. Às vezes, essa questão dessa tecnologia, toda essa questão da internet, até porque eu estou, neste momento, estou utilizando o Wi-Fi, e às vezes fica um pouquinho mais lento, como se eu estivesse com o cabo conectado, tá? Olha aqui um exemplo de circulação aí atmosférica do planeta Terra. Ó,
que acontece com o vento das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão? Os ventos vai fazendo estes movimentos, horário e anti-horário, tá? Horário e anti-horário. Esse deslocamento. Outro exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos ver aqui esse outro slide. Não. Tá muito devagar, pessoal. Desculpa que tá um pouquinho lenta essa mudança aqui do sistema hoje, tá? Essa mudança do sistema. Ó, aqui dá para vocês verem aonde se concentra as regiões de baixa pressão e alta pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão atmosférica. Ou seja, a região da linha do Equador é a região onde o Sol incide de forma direta, então é uma região de alta temperatura, tá? Alta temperatura, baixa pressão atmosférica. Então é o rosa mais escuro. Esses rosas mais claros, você tem uma pressão atmosférica um pouco maior em relação à linha do Equador, que as temperaturas estão um pouco menores. O azul claro, você tem uma pressão atmosférica um pouco maior ainda, as regiões estão mais frias, e as regiões polares, você tem extrema pressão atmosférica, justamente porque a temperatura está muito menor. Então, quanto menor temperatura, maior pressão atmosférica exercida, tá? Aqui um outro exemplo do deslocamento das massas de ar, tá? Como que ela vai ocorrendo, esse deslocamento por diferenças de pressão atmosférica exercida. E por último aqui, só para vocês entenderem aqui um pouquinho melhor. Ou seja, olha o que eu falei lá quanto à questão de altitude lá no começo. São Paulo está, aqui fala 750, uma média, de acordo com cada localidade, nós falamos de média de 800 a 830, uma média, tá? Automaticamente, São Paulo está numa altitude maior, menos ar, menos moléculas, menor densidade, menor pressão. Santos, maior quantidade de ar, maior quantidade de moléculas, automaticamente maior a pressão atmosférica exercida. Então, espero que, só para a gente retomar tudo aqui do começo, espero que vocês possam ter conseguido compreender a nossa questão da nossa aula de hoje, tá? Recapitulando, pressão atmosférica, o que é? A pressão, força exercida, força sobre o ar exercida, tá? Ou seja, o ar tem peso? Tem, o ar tem peso, porque o ar tem moléculas, tá? E esta força, esse peso está relacionado ao quê? A maior ou menor densidade. Quanto maior densidade, maior a força, maior a pressão exercida. Quanto menor densidade, menor a força, menor a pressão exercida, tá? E quando é, portanto, que eu tenho uma pressão maior? Quando eu tenho maior densidade. E quando é que eu tenho maior densidade? Em duas situações. Ou eu tenho maior quantidade de ar, quando nós estamos falando de altitude, menor a altitude, mais próximo do nível do mar, maior a quantidade de ar, maior a quantidade de moléculas, maior a densidade, maior a pressão. Então, com isso, o que eu tenho? Maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor altitude, maior pressão atmosférica. E um outro exemplo está relacionado à temperatura. Ou seja, se eu estou numa mesma altitude, vai variar a pressão de acordo com a temperatura. Temperaturas mais elevadas, as moléculas estão soltas, não querem ficar juntas, estão com muito calor, tá? Então, elas estão todas juntas. Volta aquele exemplo que eu coloquei. Então, maior temperatura, menor a densidade, menor pressão, tá?
Quanto menor a temperatura, o ar está mais frio, automaticamente as moléculas estão mais juntas, a densidade se torna maior, a densidade se tornando maior, o peso é maior, a pressão ela é maior, tá? Pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho da nossa aula de hoje sobre pressão atmosférica, beleza? Deixa seu like, deixa os seus comentários e a semana que vem estamos de volta para mais uma aula aí do Cursinho Drummond, tá? Com o professor Selmo, unidade de Tatuapé, para tentar facilitar a geografia no seu dia a dia. Beleza? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas likes, muito obrigado pelos comentários positivos que ainda tendo. Espero que eu possa continuar contribuindo um pouquinho com vocês. Beleza? Até mais, até a próxima terça-feira.